Papo Veritá, e no episódio de hoje, um assunto que a gente tem que ficar explicando toda vez, né? Que é o assunto materiais, a diferença de se fazer. Vou falar os termos que o pessoal entende, Paty. Lente, coroa, faceta, Porcelana, jaqueta, porcelana, capa, peça. O que mais? a própria resina. Resina. Às vezes só obturação, quando se trata Obturação. de obturação. O termo peça é muito daqui, de Minas. Lá em São Paulo a gente não ficava falando peça, não. Eu até brigava com meus alunos, que falando peça. Na prova não vai me escrever peça, pelo amor de Deus. Prótese, né? Mas enfim, nós resolvemos falar do material muito versátil, muito incrível, que é a resina composta. E eu vou começar te contando um pouquinho da minha história de resina composta, Paty. Quando eu fiz mestrado, eu fui estudar cerâmica. Por quê? Meu mestrado era de reabilitação oral e a turma era o quê? Protesista, né? Protesista gosta de quê? Preparar o dente e colar a porcelana, né? É assim que os livros ensinaram pra gente, que ou fazia dentadura de acrílico ou fazia coroa de porcelana, né? E vou falar assim para o pessoal ir entendendo. E aí, a cerâmica odontológica, ela evoluiu muito. Ela data 300 anos para trás, a primeira vez que ela existiu na boca de alguém. Então, há 300 anos, já começaram a pensar num jeito de substituir dente, né? E começaram já a pensar em cerâmica. E as cerâmicas, elas foram evoluindo. Então ela vem do feldespato, que é um minério, né? E ela foi evoluindo. Hoje não tem só a feldespática, tem as cerâmicas infiltradas, aí nem vale muito a pena ficar falando, mas assim, de silicato de lítio, silicato de lítio, leucito, tem muita cerâmica, inclusive a zircônia. É uma cerâmica policristalina, que quer dizer que não tem vidro nela. As outras têm vidro na composição e essa não tem. E fui estudar isso, estudei muito isso. E de tanto estudar, eu embirrei. Eu olhei para aquele material, fiquei no laboratório estudando tudo. E de tanto ver falha também, falha de dente e tal, enveredei estudar o dente, provavelmente dito. Então assim que eu saí do mestrado, eu fui estudar as propriedades físicas e mecânicas dos dentes em relação a todas as propriedades físicas, mecânicas e até químicas que eu estudei da cerâmica, para fazer um comparativo. E estudando zircônia, foi um material que foi um boom, que o jogador de futebol colocou zircônia na boca, dente branco chapado da cor da parede, né? Da cor branco da Eles falam parede. de vaso, né, sanitário. Que a coitada da zircônia já melhorou muito também. Tem zircônia hoje bonita, né? Tem as camadas de zircônia, trabalharam muito, a tecnologia chegou para a zircônia e hoje o foco de pesquisa, então o dinheiro da pesquisa de material cerâmico hoje está na zircônia, para melhorar tudo de ruim que ela é, né? E aí, estudando o dente, eu entendi, lendo artigos e pesquisando, eu entendi que a nossa querida resina, ela é muito mais compatível do ponto de vista biomecânico do que a nossa cerâmica. A cerâmica é um substituto invejável, excelente para o esmalte, mas o tecido que está debaixo, que é a dentina, e aí nós estamos falando das camadas do dente, viu, gente? Então, o esmalte do dente, que é o popular, o conhecido da galera, e dentro do dente tem a dentina, que é um tecido totalmente diferente do esmalte. Então, tem água nesse tecido, é o protetor direto do nervo do dente, é um tecido que é a mãe do nervo do dente, né? A gente não pode ferir a dentina, porque a gente vai causar injúria para o nervo
do dente, para vascularização, ou seja, o sangue que passa lá dentro do dente, né? E eu entendi estudando que o comportamento dentinário era muito mais compatível com a resina, no comportamento mecânico, biomecânico, físico da resina, do que da cerâmica. Porque a cerâmica era um substituto maravilhoso para os laminados, que são as facetas e as lentes. Quando esses laminados tinham espessura até no máximo 0,7, 0,5, né, 0,3, o mínimo de 0,3 e um máximo aí de 0,7, 0,9, que é a espessura do esmalte natural. O esmalte saudável, a gente sabe que não tem nem 1 milímetro. Ele quase chega a 1 milímetro, a 0,9 alguma coisa. E que então a cerâmica seria um bom substituto nessas situações, né? Aí o povo até confunde, sai fazendo faceta torta e direita, mas enfim. E aí eu me apaixonei pela possibilidade de entregar reconstruções, grandes reconstruções de dente, numa física, numa desenvoltura melhor com a resina. E aí uma das minhas dores como dentista era: por que o paciente sente dor depois que troca a restauração? Esse dente aqui, doutor, não tinha nada. Depois que você mexeu, não aguento ele, eu não posso relar nele, não pode ir água, não pode nada, esse dente dói. E aí eu lembro que a gente aprendia assim que o estágio inflamatório do dente, até 3 dias depois da restauração, do pós-operatório, normal. Passou de 3 dias, não é mais normal. E aí eu comecei a ver esses casos, entende? E aí falei, agora eu tenho que estudar a resina. E aí passei a estudar a resina de um jeito independente. Então eu não estava no mestrado, eu não estava dissertando, não estava escrevendo artigo, não estava nada. Era o meu desejo clínico de falar, tá bom, não esgotei, que eu acho muito prepotente, mas estudei muito a cerâmica e entendi que era substituto do esmalte. Mas e a coitada da dentina? E aí comecei a estudar as propriedades de resina, né? Entrei num curso que é basicamente uma especialização, mas a gente chama de formação, né? Em biomimética, que nada mais é, gente, que uma formação no feijão com arroz da odontologia, no operatório de obturar, tapar buraco de dente, né? Foram 2 anos e ainda estudo, continuo no grupo, tudo. Ano que vem vai ter congresso de novo, pretendo ir, espero que consiga te levar também para você entender esse universo. Mas é uma coisa que hoje eu entendo que tudo que eu falei da resina, falei mal da resina, que eu repeti falas de outros profissionais e de professores que você também deve ter escutado, era injusto com a resina composta. É porque basicamente você vai para trabalhar com um material e você não conhece ele. Então você escuta o que as pessoas ali, muitas das vezes os professores, relatam sobre aquilo. E aí você fica com aquilo na cabeça, porque é um professor que te passou que aquela resina é para isso, aquela é para aquilo, aquela ali você só faz isso, aquela você tem que fazer de outro jeito, tipo polimento e tudo mais. Resina mancha. Então quando você estuda a fundo, você tem propriedade para falar daquele material, você conhece ela, você consegue trabalhar com ela. E aí assim, eu vi que eu era limitada e incapaz de trabalhar com a resina. Eu não conhecia o material que estava na minha mão, que estava na gaveta. E estudar toda a química e a física da resina, né? Estudar a fotopolimerização, estudar a adesão, que nem... E até porque quando a gente fala resina, fica parecendo que é só um material, não. Tem a nanohíbrida, tem a micro. Então, tipo assim, ainda tem uma gama de resinas. Hoje, a geração tecnológica de resina composta é a supranano. É além do nanômetro. Então, eu fui estudar isso tudo. Estudar a composição das resinas, estudar o tamanho de partícula, o que o tamanho da partícula tem a ver com o polimento e a lisura, que a maioria reclama, que a resina fica porosa e tudo e tal. E entendi que quem não sabia trabalhar com a resina era eu, que a culpa dos dentes doerem depois era a minha incapacidade técnica de fazer adesão, que
a graduação, por mais que tente, eu não tô culpando o professor não, Paty. Eu tô culpando a nossa imaturidade. Quando eu estudei isso, eu tinha 19 anos, 20 anos. Não conseguia entender aquela estrutura química da adesão. Né? Hoje, com maturidade, então assim, eu fui estudar adesão com 6 anos de formada, é que eu consegui entender de fato o que eu estava fazendo. E aí, quando o povo fala de resina, massinha no dente, dá a impressão que é só pegar, esfregar, pôr a luzinha e mandar embora. Não, portanto que demora para fazer, né? As consultas demoram. Então, me chatei, hoje é meio exaustivo, porque a gente não tem que convencer ninguém de nada, mas explicar para o paciente, limpar essa sujeira que a nossa classe fez em relação à resina. A resina era limitada na década de 90, gente. Nós estamos em 2024. 30 anos passaram de evolução. Não dá mais pra gente pegar uma paciente jovem de 31, 30 anos e escutar eles falarem, né, que resina não presta, que resina fica feia, que é ruim. É um paciente jovem, tem a idade da resina composta e ele tá escutando isso ainda. E muitos aproveitam de ser uma coisa feita em laboratório, por exemplo, porcelana. Porque a porcelana é assim, assada, é 1000 vezes melhor do que a resina. Faz uma lista de coisas, de coisas boas da cerâmica, né? Da porcelana ali, e fala com o paciente, a porcelana é isso aqui. E aí, por quê? Porque tudo que ele tende a valorizar, vai para o laboratório e tudo mais, aí o paciente pensa o quê? Que aquilo lá, que é só a resina, não é boa. É melhor, é mais caro. O melhor o é mais caro. caro. É melhor, nem sempre. Entendeu? E aí é onde a maior parte tende a tirar o ganho, né? Em cima do que pro paciente é o mais caro. Mas eu Paty, a cerâmica dá menos lucro do que a resina. Mas só que o que eu tô falando é que, tipo assim, lembra que esse profissional, ele não tem propriedade pra fazer resina? Não vai ficar soltando? Vai ter que refazer? Vai ficar então caro. vai ficar mais caro do que a Vai porcelana que vem do Vai ficar caro, vai laboratório. perder o paciente. Entendeu? E é muito mais fácil você garantir um resultado que você terceiriza. Não é ele que vai fazer. Não foi eu. Isso daí pode ter sido erro do laboratório. É culpa do outro. Culpa o laboratório quando dá errado. Verdade. Verdade. Mas lidar com essa limitação de que eu não sei fazer resina, os dentistas não estão lidando. Não. Né? E eu, graças a Deus, por mais que absurda que fui, por mais prepotente quando muito jovem, primeiros 2 anos ali na faculdade, achava que eu sabia tudo, sabe? Por mais que eu tivesse esse comportamento que, graças a Deus, eu me libertei, eu ainda sou muito incisiva naquilo que eu sei, mas o que eu não sei, eu sou humilde, né? A minha indignação de tipo, não é possível que é assim, me leva pro estado de motivação de entender o porquê que na minha aula não dá certo e de estudar, uma coisa que eu não tive preguiça em odontologia de estudar. E aí entender que a culpa do resultado ruim da resina era minha, né? E hoje a gente tem resultados aí, datando 18, 19 meses, 20 meses de restaurações de resina, intactas, com brilho, com tudo. Que, igual você mostrou mais cedo, né? A gente nem sabe mais achar onde está a resina no sorriso da frente. A resina, quando você vai fazer um ajuste aditivo, que você vai crescer o dente do paciente, não precisa daquele desgaste excessivo que a cerâmica precisa, toda cerâmica precisa de desgaste. É lógico que para adicionar resina, a gente vai ter que criar um espaço, mas é um espaço de 0,2 na linha onde adapta, né? Para não ficar com um degrau e tudo. É bem menor, é mais conservador, né? E do ponto de vista de reparo, porque em algum momento vai falhar, o material ele vai falhar e se Deus quiser vai falhar o material, não vai falhar o dente está protegido. Quando falhar, o reparo na resina é possível, na cerâmica não. E ainda que agora a gente tem a geração das resinas fresadas, de alto brilho, alta performance. Eu lembro de que eu instalei um provisório
de resina de um implante imediato. Então, eu extraí o dente, que infelizmente tinha trinca, fratura, instalou um implante, a doutora Thaís instalou um implante e eu coloquei um provisório que eu mandei fazer fresado. Então, eu escaneei primeiro, programei o provisório junto com o técnico num sistema e aí a gente fresou em resina e veio, né? Quando eu instalei, que eu terminei, né, tudo e tal, a esposa dele entrou na sala e falou assim, nossa, além de tudo é um artista, aqui, beleza, esse dente. Resina. Sim. Né? Então, acho que esse episódio é pra gente deixar claro, né, que a resina composta evoluiu muito, que a limitação não é do material, a limitação é profissional, tem que estudar muito fazer resina, não é fácil, é muito mais difícil, é na mão, né? As chances da gente fazer um incisivo central e da diferença do outro é muito maior e vive acontecendo comigo aqui, como já aconteceu, acinzentou. Por que acinzentou? Eu sei que a última camada é que tava grossa, né? Lembra que eu te falei? Eu errei na última camada. Mas aí, na época, eu estava fazendo ortodontia, eu falei, deixa assim, quando você acabar eu volto e corrijo a última camada. E foi exatamente, corrigi a última camada, resolveu a cor do dente. Assim, entender a espessura de cada incremento da resina. Então, passei a fazer testes, ensaios sem adesão para entender e fazer mapa de quantos milímetros eu ia estratificar aquela resina, né? E até tô com um caso que eu vou rever sexta-feira, na próxima consulta, vou rever como que ficou essa cor, como que ficou a anatomia. O paciente saiu daqui aceitável. Ninguém vai falar que ele tá com resina no dente. Mas, sabe assim, a cor não é só botar massinha. Tem a refração de luz, tem a textura, tem a área de brilho, a área que não é para brilhar, né? Então, eu falo que ainda tem que estudar muito a resina. E é onde a anatomia, por exemplo, reflete luz aqui. É a anatomia naquela região que tá errada ou não, né? E isso é maior parte dos casos que a gente vê, né? Não tem anatomia. Vem chapado, vem arredondado, vem sem polimento. Às vezes senta ali, um polimento que melhora a área de brilho, a área de bater luz, resolve. Então, não é que a resina é ruim, o profissional que foi limitado. E eu assumo que muitas vezes eu fui essa profissional limitada. Todo mundo que sai da graduação sai limitado com resina composta, não dá tempo. Não dá tempo de saber tudo. O graduando, ele tem que saber que quando ele terminar, colar o grau, no dia seguinte ele tem que sentar a bunda na cadeira e continuar estudando. Pagar curso, não só tá cheio de conteúdo gratuito, como por exemplo um artigo científico no PubMed, é só baixar o artigo. Né? Livros, revista. O conselho, né, dá mini palestra, mini curso, você vai num congressão da vida, aí num CIOS da vida, tá cheio de palestra, tem muito jeito, e o congresso, né, nem paga. Não, principalmente para estudante, né? Estudante, então não paga, que não paga mesmo. E tem os hands-on, né, então não é só teoria, tem prática. Treinar, né? Tem muito jeito de aprender, basta ser estudioso que dá certo. Então, o objetivo desse vídeo é defender a resina composta. Ela não está indicada para tudo, mas ela é um bom material para quem sabe trabalhar. Um relato de uma protesista que quase abandonou a cerâmica. Beijo pra vocês, tchau!